Esse é o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 11 de Menachem Av. Estamos no meio da quarta carta sagrada. Depois que nos explicou o Alter Rebbe anteriormente que nós temos esse amor intenso a Deus no interior, no fundo do nosso coração. O problema é que às vezes ele está exilado, banido, por isso ele precisa ser libertado, resgatado, ele precisa ser revelado, vir à tona. Para que isso aconteça, nós precisamos retirar as crostas, as camadas de materialismo, de etc., de egocentrismo que impedem que ele se revele, não é? Descascar, retirar essas crostas, e no final ele se revela. E nós vimos que, na realidade, esse sentimento é tão profundo, tão intenso, é um amor infinito a Deus, que nós possuímos de forma inata, como presente que veio dos céus. Deus nos concedeu isso. Nós apenas precisamos cultivar, ou apenas cuidar, para que isso não se encubra, não seja ocultado. Nós apenas devemos não impedir, não atrapalhar, não permitir que surjam essas camadas, essas crostas, impedindo a sua revelação. Prossegue agora o Alter Rebbe nos diz: Achmodat zot ki toreruta di leila e beitoreruta di letata davka bibchinat healat main nukvin, como chamou Rezal, em tipa yoredet milmala chulei. Porém, por mais que esse sentimento é derivado da faísca divina contida na nossa alma divina, que isso é um presente de Deus, não é algo que nós trabalhamos, conquistamos, merecemos, mas é algo que nós fomos agraciados, recebemos de presente a Deus. Mas mesmo assim enfatiza os livros de Kabbalah, que na prática todo despertar superior, mesmo aquilo que vem de cima, mesmo aquilo que vem como de presente, não como pagamento, ou recompensa, ou remuneração, é um presente, mas todo despertar de cima, ele está vinculado e ele depende de um despertar inferior, de um despertar nosso aqui embaixo, ou seja, para que a pessoa possa ser merecedora. Alguma coisa, mesmo que isso vai vir para ele de presente, mas para que ele possa fazer jus, obter esse resplandecer do semblante divino, com tudo isso com tudo que isso implica, ou seja, que isso vai possibilitar o despertar do ponto mais profundo do seu coração. Isso precisa ser precedido, isso depende de ser antecipado por itoreruta diletata, por um despertar de baixo, despertar da nossa parte, uma iniciativa nossa. Ou seja, na linguagem cabalística ele nos trouxe como uma elevação de Maim Nukvin. Maim Nukvim seria que isso é como na linguagem, na metáfora utilizada na linguagem cabalística, que isso é um despertar de águas femininas. Aqui o feminino no sentido de receptor, que seriam nós, aqui embaixo tem que haver essa emissão dessas águas femininas do receptor, pelas quais o receptor extrai o Maim de Hurin. Com isso ele atrai e extrai o fluxo para baixo, águas masculinas, aqui masculina no sentido de transmissor, que emanam do doador, que é Deus. Isso é na terminologia mística da Kabbalah. De qualquer forma, o que nós entendemos aqui, que por mais que esse sentimento profundo nos é dado por Deus, mas alguma coisa nós temos que fazer, tem que haver um despertar aqui embaixo da nossa parte, tem que haver uma iniciativa do nosso lado. Continua, o Alter Rebbe diz no que consiste velachem tzarich adam la'asot be'atzmot chila milazu. Por isso, por mais que nós falamos que talvez a gente não seja capaz de retirar todas as coberturas que envolvem o nosso coração, ou aquela casca mais fina, mais delicada, mais sutil, nós vamos ter que esperar até a vinda de Mashiach para que Deus nos ajude e faça isso, não é?
Porém, aquilo que sim está no nosso alcance, aquilo que nós temos condição de fazer, que é retirar o entulho mais grosso, retirar a casca mais grossa e pesada, isso a própria pessoa tem que fazer. Isso é a iniciativa, esse é o despertar de baixo, é o despertar nosso aqui no plano inferior, que vai viabilizar e possibilitar a dádiva divina, o despertar superior. Mas a pessoa, então, o despertar inferior, o despertar aqui embaixo consiste na pessoa fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, ou seja, da pessoa fazer primeiro essa circuncisão no seu coração, que significa retirar as cascas, as camadas que encobrem o seu coração, o seu sentimento espiritual, o seu sentimento para com Deus. O klipa, gassá, vedaká, hamelubashot, o mechassot, al-bechinat, nekudat, pnimiut alev. A pessoa deve se empenhar em retirar a casca grossa e aquilo que ele puder fazer também, pelo menos para tentar retirar, se não na totalidade, parte também daquela camada mais fina, ou seja, de tudo aquilo que embala, neutraliza, encobre e oculta aquele sentimento profundo no ponto essencial do coração, aquele sentimento voltado para Deus. Shei bechinat ahavat Hashem, que nós falamos que esse sentimento de amor a Deus é aquele amor tão intenso que a pessoa sente que isso toca no fundo da sua alma, porque isso é toda a sua vida. Quando a pessoa percebe que toda a sua vida e existência depende disso, Shei bechinat ahavat Hashem bechinat leman chayecha, por toda a sua vida, pela sua vida, quando ele percebe que Deus é toda a sua vida. Esse sentimento já existe na pessoa, mas como nós falamos, Shei Begalut, o problema é que muitas vezes ele está no cativeiro, está exilado, Betavot Olamazé, porque a pessoa mergulhou nas paixões mundanas, físicas, materiais do plano terrestre, Shem Gam Ken Bibchinat Leman Chayecha. Então, se a pessoa tem que achar que alguma coisa, disso depende toda a minha vida, isso é a minha razão de ser. Em vez da pessoa ter consciência que toda a sua vida é Deus, e essa é a sua razão de ser, e a ele deve ansiar, almejar, se aproximar, etc. Infelizmente, quando a pessoa faz o contrário, a pessoa bota como sua razão de ser as coisas mundanas, as coisas materiais, ou a satisfação pessoal, os prazeres físicos, ou seja, aqui ele de repente faz leman chayecha, ele acha que a sua vida, aquilo que mexe profundamente com ele, representando toda a sua vida, são as coisas do campo oposto a Kedushá, santidade, campo materialista, físico, etc. Como a pessoa sai dessa situação? Ou seja, nós falamos que para possibilitar que se revele, que Deus faça parte dele e que Deus nos agracie com essa dádiva que Ele nos concede, esse sentimento intenso que é derivado dessa centelha de divindade presente dentro de nós, essa alma divina, etc. Nós temos que fazer a nossa parte, isso depende de um despertar aqui, nosso aqui embaixo. O despertar consiste em quê? Em retirar as camadas de materialismo que estão encobrindo, envolvendo o nosso coração. E como se faz isso em termos práticos? Então, aqui ele vai nos dar uma fórmula prática, bem prática. והיינו על ידי נתינת הצדקה להשם מממונו שהוא חיותו. Ele diz, mas existe uma fórmula muito prática e nós vamos ver que há uma lógica nisso. Ele nos fala que através da dádiva, a pessoa dando tzedakah, ou seja, dando tzedakah a Deus, quando a gente faz tzedakah, você não está ajudando apenas o próximo semelhante, porque se diz que Deus é a fonte de vida, é Ele que nutre a todos. Quando a gente dá tzedakah, entre aspas, a gente está ajudando a Deus, ou seja, a nutrir todos aqueles que Ele criou. Quando a pessoa dá tzedakah, ele está dando a Deus do seu dinheiro, aquilo que a pessoa achava muitas vezes, as pessoas dizem time is money, não é? Tempo é dinheiro. O que é tempo? Tempo são partículas de vida. Se as pessoas falam que tempo é dinheiro, vale dinheiro, às vezes as pessoas estão com isso imaginando, sem perceber, as pessoas estão afirmando que a vida é dinheiro, como se o objetivo da vida fosse dinheiro. E às vezes, de fato, a pessoa dedica a sua vida, ou seja, bota toda a sua vitalidade, sua energia, dedica boa parte da sua vida, não só para obter aquilo que ela necessita, mas para conquistar mais e mais ambição, etc. Portanto, ele nos diz, quando a pessoa dá tzedakah, o que significa? Que ele está tirando não só
algumas notas de dinheiro do seu bolso, mas de repente ele está dando parte da sua vida, porque ele investiu tanto da sua vida, não só no tempo, mas do seu entusiasmo, da sua energia, da sua vibração, enfim, não é? O que ele tem de bom e de melhor, a sua vitalidade, ele investiu na conquista desse dinheiro. Quando ele tira parte desse dinheiro e dá para tzedakah, dá para caridade, para ajudar os outros, para causas positivas, etc., com isso ele está dando uma parte da sua vida, porque ele investiu nisso, a sua vida, a sua vitalidade, sheu hayuto, ele investiu para ganhar e conquistar esse dinheiro, ele botou sua vida nisso, não é? Nesse projeto. Ou seja, quando a pessoa estava tão imersa nos assuntos mundanos durante a sua vida, então surge aquela casca que embota, que cobre, oculta o ponto profundo do seu coração com amor inerente a Deus que existe lá dentro, lá no fundo. Mas isso está enclausurado, não tem como se manifestar por causa dessas camadas. Como se retira essa camada? Ele falou, dando tzedakah, quando a pessoa dá tzedakah do seu dinheiro. E aqui há uma explicação lógica. Por quê? Porque já que ele investiu toda a sua vida, sua vitalidade, energia, vibração, entusiasmo na obtenção desse dinheiro, agora que ele está tirando esse dinheiro, dando para tzedakah, é como se ele estivesse dando um pedaço da sua vida e retirando aquelas cascas, esse entusiasmo todo que ele investiu nisso. Ou seja, uma vez que a pessoa investiu sua vitalidade aqui, nas questões monetárias, financeiras ou materiais, etc., se diz que com isso ele também pode obter, adquirir e até resgatar aquilo que é vital relacionado com a alma e a espiritualidade, porque aqui ele acaba demonstrando, dando a tzedakah, que ele está fazendo uma inversão de valores, e até agora ele imaginava que o dinheiro é vida, ou que ele dedica e dá sua vida pelo dinheiro, agora que ele utiliza o dinheiro canalizando isso para tzedakah, para causas espirituais, isso significa que com isso ele está percebendo que vale a pena investir a sua vida, seu dinheiro, quer dizer, sua vida na questão espiritual, porque a verdadeira vida é aquilo que está relacionado com a espiritualidade. Portanto, nesse instante que ele dá não só o dinheiro, na hora que ele está dando o dinheiro, ele acha, tem pessoas que quando estão dando uma tzedakah é como se estivesse cortando um órgão do seu corpo, ou ele está achando que ele está dando um pedaço da sua vida também para tzedakah, mas então existe até o aspecto positivo, já que ele investiu toda a sua vida nesse dinheiro, toda a sua vitalidade, e na hora que ele direciona isso para tzedakah, que ele dá isso para tzedakah, é considerado como se ele estivesse dando e elevando toda a sua vida, a sua vitalidade para a causa divina, a causa sagrada. Ele diz mais ainda, vamos lembrar que essa é uma carta que o Rav Shneur Zalman escreveu, conclamando todos os Hasidim, os discípulos, para darem tzedakah, para poder sustentar os correligionários mais pobres que se encontravam na Terra Santa. Bifrat, Mishemezonotav Metzumtzamim, principalmente aquelas pessoas que não estão abastadas, pelo contrário, o seu ganha-pão está muito limitado, muito restrito, o Dechika Leshata Tuva, e muitas vezes eles estão passando por um grande aperto, eles estão numa situação, estão muito apertados em termos financeiros naquele momento. Então, uma pessoa que mesmo nessa situação, mesmo quando ele está apertado, mesmo quando ele não tem supérfluos, mesmo quando ele não tem reservas, pelo contrário, está tudo lá contadinho, ilimitado, mesmo assim ele separa um valor para dar para tzedakah, é considerado que ele está dando um pedaço da sua vida, parte da sua vida. Diz o Alter Rebbe, Shenoten Michayav Mamash, aqui literalmente, absolutamente, ele está dando da sua própria vida, concedendo isso a Hashem através da tzedakah. Ele diz mais ainda, uma pessoa que tem o dinheiro de forma limitada, e esse dinheiro que ele tem é para se autossustentar, ou seja, ele é uma pessoa que se sustenta do esforço das suas mãos, do trabalho que ele realiza. Então, no momento que esse dinheiro que ele obteve com tanto suor, com tanto trabalho, com tanto empenho, ou seja, ele botou sua vida
e às vezes até arriscou sua vida para ganhar esse dinheiro. Agora, quando ele dá parte desse dinheiro para tzedakah, é literalmente considerado que ele está dando parte da sua vida também para Kedushá, para a santidade. שאי אפשר שלא עסק בהם פעמים רבות בבחינת נקודת פנימיות הלב מעומקא דליבה. Então, uma pessoa que não é que ele vive de renda, mas ele vive do seu trabalho, do seu empenho, então não é possível que ele não tenha se ocupado disso muitas vezes de forma energética, com muita dedicação e com muito envolvimento, e esse envolvimento incluía até a parte mais profunda do seu coração, ou seja, a parte mais interior do seu âmago estava envolvida e comprometida com esse trabalho, com esses negócios, né? Que minhaga olam beaskeihem, conforme o costume das pessoas no mundo, como lidam com o seu trabalho para nascer. O Alter Rebbe não está dizendo que isso é bom, mas isso é um fato que as pessoas no mundo, ou seja, não é que levam tão a sério que a questão monetária, financeira ou do dinheiro, para eles é algo vital, que mexe com as pessoas no fundo do seu coração. Bemassal, matan, becarregav, nas negociações e, enfim, no comércio e em outras coisas semelhantes. Então, se sempre ele investia, botava sua vida na obtenção, na conquista desse dinheiro, mas agora, dessa vez, que ao invés disso, ele pega a parte desse dinheiro e dá e doa para tzedakah, que chama fazer migio, ou seja, ele distribui e reparte parte do seu esforço, aquilo que ele se esforçou, se empenhou, botou a vida, Venoten Lashem, ele dá isso para Deus, ou seja, em forma da tzedakah que ele pratica, e ele faz isso besimcha betuv leivav, e fazendo isso com alegria e satisfação no coração. Então, dessa forma, ao dar tzedakah, com isso a pessoa está resgatando a sua alma, a sua espiritualidade, ele está conseguindo libertar do galut, do exílio, do cativeiro, a sua alma, o seu sentimento que estava na profundidade do coração, aquela profundeza do seu coração que estava direcionada somente para a corrida materialista, para a competição, para ganhar mais dinheiro e etc. Agora, quando ele pega esse dinheiro e converte isso em tzedakah e doa para tzedakah, faz isso com alegria, nessa hora, com isso ele está libertando, resgatando a sua alma do abismo das profundezas onde ela se encontrava. Ela estava lá, mas ela estava reprimida lá no fundo. Mas agora, com esse ato, quando a pessoa redireciona a sua vida, a sua vitalidade, ou aquela parte da sua vitalidade, a pessoa converte, dá para tzedakah, com isso está convertendo sua vida para algo espiritual, transcendental, mais elevado, para algo divino e sagrado. Com isso ele liberta e resgata a sua espiritualidade que estava lá nas profundezas, dormente, presa. Ou seja, aquele ponto profundo do seu coração, que se encontrava na prisão e no cativeiro, dentro, coberta pelas cascas, pelas crostas grossas de materialismo, etc. Gassá ou daká, sejam as cascas mais grossas, ou sejam as cascas mais finas, mas que estavam reprimindo e estavam ocultando e limitando a manifestação desse amor a Deus. Nessa hora, através da sua tzedakah, ele liberta essa divindade que ele tem dentro de si, esse sentimento profundo a Deus que ele tem no seu âmago, e ele permite que ele se manifeste. Como shkatuv, bechol mishmar netzor libecha, mishmar perush, beit asurim. Ele nos fala, assim que está escrito, esse é um versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão: guarda o seu coração com maior vigilância. Mikol mishmar netzor libecha, ou seja, guarde e proteja o teu coração com muito cuidado, né? Com maior vigilância. Esse é o sentido do versículo, a mensagem dele, mas ele nos diz, se nós tomarmos a tradução literal ao pé da letra do versículo, é como se ele estivesse dizendo Mikol Mishmar, de todo. A palavra Mishmar, guarda, significa também prisão. Então Mikol Mishmar, de toda e qualquer prisão, você deve cuidar do teu coração.
Ou seja, já que a palavra mishmar significa prisão, isso significa, ou seja, guarde o teu coração, que a gente guarde os nossos corações para que eles não sejam aprisionados e exilados, onde nas klipot e nos desejos mundanos. Então esse é o sentido do versículo, de acordo com a explicação do Alter Rebbe, ou seja, que a maneira da gente libertar da prisão o nosso coração, o nosso sentimento profundo judaico, o nosso sentimento profundo de amor a Deus, que está no nosso íntimo, que está no nosso âmago, mas o problema é que ele estava aprisionado. Então ele nos diz, cuide para que esse sentimento não fique aprisionado, liberte-o. Procure resgatá-lo dessa prisão que ele se encontra na mão das klipot, das cascas, daquilo que oculta a kedushá, a santidade, ou seja, da pessoa estar imersa só nos assuntos mundanos. Ele nos diz, quando o âmago do seu coração estava aprisionado dentro das klipot, qual a forma dele resgatá-lo, de redimi-lo, de tirá-lo dessa prisão, dessa situação? Através da tzedakah. Dando tzedakah, a pessoa está dando da sua própria vida, a pessoa está mostrando que ele redirecionou agora o seu objetivo, ou seja, ele está sendo capaz, mesmo que na prática, talvez ainda não com todo o sentimento, etc., mas ele está redirecionando, ele está, aquilo que é vida para ele, ele está direcionando para tzedakah, para uma causa divina. E ele nos diz com isso, através disso, ve'ata nivde me'achitzonim b'tzedakah zu. Através dessa tzedakah, ele consegue redimir e resgatar essa divindade inerente, essa espiritualidade intrínseca, esse sentimento ilimitado de amor a Deus, que ele possui de forma latente dentro de si, ele consegue trazer isso à tona, resgatando das forças externas, fora do domínio da kedushá, da santidade, ele consegue resgatá-las através da tzedakah. Agora ele nos diz, ele vai acrescentar em seguida ao Alter Rebbe nos dizendo que quando a gente dá tzedakah, a gente produz, com isso a gente rasga, a gente corta as cascas, a interferência, que isso é o sentido como do Brit Milá, de cortar o prepúcio, a casca grossa do coração. Mas ele vai nos dizer agora em seguida que, de certa forma, através da dádiva de tzedakah, dando tzedakah, existe o assunto também de priá, até mesmo aquela segunda etapa do Brit Milá, que consiste na descoberta final do órgão, manualmente, através da retirada dessa membrana, dessa casca mais fina. Ele nos fala que, metaforicamente ou espiritualmente falando, em relação ao coração, a tzedakah também tem esse efeito de priá, de descoberta, de descobrir o coração, ou seja, retirando de sobre si toda a interferência, toda a casca, mesmo aquelas mais finas. Isso que ele prossegue nos dizendo, Veze gam ken lashon priá, porque o sentido etimológico da palavra priá em hebraico, priá significa descoberta, não é? Descobrir aquilo que ainda estava coberto, aquilo que ainda estava envolvido pela camada mais fina. Porém, ele vai nos dizer aqui que existe, como nós conhecemos, mais um sentido na palavra priá em hebraico. וזה גם לשון פריאה, עניין פריאת חוב שנתחייב ונשתבד לחיצונים שמשלו בו על נקודת פנימיות לבבו. Ele nos diz, porque existe, essa palavra priá sugere também, tem mais um significado, existe mais um sentido nela, em hebraico, priat chov. Priat chov em hebraico significa saldar um débito. Pagar uma dívida, saldar um débito, é o mesmo verbo, se escreve igualzinho, priat chov. O que significa aqui? Quando o Alter Rebbe, ele nos lembra, nos alude também a esse segundo significado da mesma palavra, ele nos fala que esse versículo tem uma mensagem adicional, como dizendo que esse indivíduo em questão, que está revelando, que está abrindo, retirando as camadas que cobriam seu coração, deixando ele insensível à espiritualidade e divindade. Com isso, por que isso aconteceu? Porque ele emergiu, ele caiu com tudo apenas nas coisas físicas, mundanas, nas coisas materialistas. Mas ele nos diz, isso aconteceu em termos espiritual com esse indivíduo, por quê? Porque ele havia se tornado um devedor em relação ao lado contrário da Kedushá, as forças do mal. Ele estava como se ele tinha se tornado um devedor e submisso às forças do mal.
que haviam assumido o domínio dentro dele do ponto mais íntimo, mais profundo do seu coração, como que eles se tornaram os donos, eles se tornaram o patrão do seu coração. E ele, de certa forma, achava ainda que tinha que pagar aluguel para eles e estava, por assim dizer, entre aspas, com o aluguel atrasado. Ou seja, ele, por assim dizer, contraiu uma dívida com as forças do mal no momento que ele resolveu investir e dar tudo de si somente para as coisas mundanas, somente nos prazeres físicos, somente nos assuntos materiais. Então, com isso, ele se tornou um devedor para as forças do mal. Então, ele nos diz que aqui, no momento que ele dá tzedakah, ele faz também a priá, não só que ele descobre as cascas que encobrem o coração, o prepúcio do coração mesmo na sua forma mais fina e delicada, mas além disso, por assim dizer, ele paga a dívida, ele salda o débito com as forças do mal, se isentando, se livrando deles, como dizendo, olhe, a partir de agora eu não devo mais para vocês, eu não pago para vocês, pelo contrário, aquilo que eu obtive a tanto custo e sacrifício, na minha parnassá, no meu dinheiro que eu envolvi nisso, tanta energia, tanta vitalidade minha, agora esse dinheiro, parte desse dinheiro eu estou direcionando para tzedakah, para causas altruístas, causas espirituais, causas divinas, causas boas, ou seja, estou abrindo mão da minha possessividade, apenas da minha autossatisfação, autorrealização, e estou com isso dando margem para que, permitindo que se revele esse âmago, esse sentimento profundo que tem no nosso coração voltado a Deus. E ele nos diz, Vezeu veshavea bitzdakah. Isso é que fala o versículo veshavea bitzdakah, que os seus cativos, aqueles que estavam no cativeiro anteriormente, eles serão redimidos através da tzedakah. Então, voltando ao início da carta, quando o Alter Rebbe nos trouxe a afirmação dos sábios que o povo de Israel só será redimido através da tzedakah, e nós perguntamos qual a relação de tzedakah com redenção, com salvação. Por que justamente a tzedakah que causa a redenção? Então, baseado naquilo que nós explicamos até agora, então nós entendemos também que a redenção ocorre através do quê? Através da tzedakah. Por quê? Porque na hora que a pessoa dá tzedakah, com isso ele está mostrando essa inversão de valores. Com isso, ele está demonstrando que se até então o âmago do seu coração estava voltado só para as coisas materialistas, para o benefício próprio, para o seu bel prazer, para a satisfação pessoal física dele, a partir de agora, não, ele permite que o âmago do seu coração, aquilo original, aquele sentimento divino derivado da faísca divina dentro de si, da alma divina, esse amor intenso a Deus que estava banido, exilado, ele, através da tzedakah, com esse gesto, com essa inversão, quando a pessoa bota a energia que ele, o entusiasmo, a vitalidade que ele investiu na conquista desse dinheiro, na obtenção desse dinheiro, etc. Agora ele direciona isso para tzedakah, com isso ele demonstra que agora ele está botando no cerne da sua vida, no centro da sua vida, ele está botando a questão divina, algo que está acima dele. E com isso ele resgata e liberta a sua espiritualidade que estava enclausurada, o seu amor a Deus que estava encoberto, e por isso ele nos diz, Veshavea, que aqueles que estavam banidos, exilados, eles vão voltar, eles vão retornar, vão se libertar por intermédio da tzedakah. E por isso, exatamente através da tzedakah, que a tzedakah, então, essa associação do conceito de tzedakah com redenção, com salvação, porque é através da tzedakah que a gente salva, liberta a espiritualidade dentro de nós que se encontrava exilada, banida e enclausurada.